Olá, tudo bem? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês, que às vezes acontece isso comigo, não sei se você, colega musicoterapeuta, está assistindo, passou já por essa situação. Às vezes acontece de pais pedirem aula experimental em musicoterapia. E aí deixa eu te dizer, não existe aula experimental em musicoterapia. Eu vou te dizer por quê. Primeiro, nós não damos aulas de música. Nós somos terapeutas, nós somos da área da saúde. A gente usa a música em favor da saúde do seu filho. Por acaso você pediria a fono uma aula experimental de fonoaudiologia? Não, ela não é professora, ela é terapeuta. E por que você não pede aula experimental para terapeuta ocupacional, para psicopedagoga, enfim? Por quê? Porque uma terapia, ela não é algo genérico. Eu preciso fazer, primeiro, existe um processo. Eu preciso fazer uma anamnese. Eu preciso conhecer seu filho. Eu preciso saber quais são as necessidades, quais são as barreiras, quais são os entraves do desenvolvimento do seu filho. E o que a musicoterapia pode beneficiar seu filho. Como é que eu vou fazer isso com uma coisa experimental? Não é assim, sabe? Existe um plano, existe uma avaliação. Eu vou mostrar para vocês aqui um dos protocolos de avaliação. Esse aqui se chama INTEP, é uma avaliação específica da musicoterapia. Só um musicoterapeuta formado pode fazer esse tipo de aplicação. Esse protocolo de avaliação, inclusive, ele é bem completo, ele é traduzido, né, em português, numa dissertação de mestrado do Alexandre Malte da Silva. E ela faz uma avaliação muito ampla da criança. Avalia a comunicação, ela avalia a parte motora, avalia a parte sensorial, claro, as habilidades musicais, mas tudo o que a música pode ajudar no sentido de dar essas possibilidades, de melhorar a qualidade de vida do seu filho nesses aspectos, né? E o que o seu filho já tem. Então, eu não posso fazer isso experimentalmente, gente. Sabe? É diferente de uma aula de música. Ah, vou experimentar uma aula de música, vou ver se meu filho quer. Não, se você for procurar uma terapia, você vai procurar porque seu filho tem déficit em algo. E é isso que a gente vai trabalhar com vocês. Então, gostaria de elucidar, trazer uma clareza, né? Clarificar essa informação, para quando você for conversar com um musicoterapeuta, você quer saber das qualificações dele, né? Desse musicoterapeuta para atender seu filho. Você tem que entender que em qualquer processo terapêutico, seja musicoterapeuta, fono, TO, psicóloga, existe a fase de criação de vínculo. A criança pode gostar ou não gostar, a criança pode criar uma resistência, às vezes, de primeira. Isso não quer dizer que depois essa barreira vai ser vencida, porque existe um processo terapêutico. Não, vou pagar uma sessão só, porque se não gostar, cai fora. Aí você está diminuindo aquele profissional, você está diminuindo o potencial que aquela terapia pode ter para o seu filho. Você pode achar que não é tão boa e ela pode ser uma das melhores opções. Não é à toa que a musicoterapia hoje é uma prática evidenciada no tratamento do autismo. Se ela é uma prática evidenciada no tratamento do autismo, é fruto de estudo científico. É fruto de profissionais que estudaram e comprovaram a eficácia do tratamento. Então, assim como o ABA, a musicoterapia, é um tratamento comprovado cientificamente. Não tem por que você ter medo. Então, esse vídeo é para você não ter esse receio, sabe? Se você tem algum receio, você pergunte sobre a formação desse musicoterapeuta. Ele é formado realmente em musicoterapia? Ele está associado? A gente ainda não tem conselho, mas existem associações. Tem a UBAM, que é a União Brasileira de Musicoterapeutas, né, que contempla todo o Brasil, e tem as regionais. Aqui no Rio de Janeiro é a MTRJ, que é a Associação de Musicoterapeutas do Rio de Janeiro. Então, ela também pode te informar se aquele profissional
é formado, é associado, né? Você pode buscar as qualificações desse profissional. E como todo bom profissional, como fono, enfim, como qualquer outra área, o musicoterapeuta também é um profissional que se preocupa com a evolução do seu filho, se preocupa com os processos e quer o melhor para o seu filho. Então não existe, gente, aula experimental em musicoterapia, esquece. Entenda que a musicoterapia é uma terapia e que ela também tem seus processos de avaliação e de aplicação, sempre pensando no melhor para o seu filho, tá bom? Espero que esse vídeo tenha esclarecido essa dúvida para você. E se você gostou, você curte, comente e compartilhe aí com os seus colegas também, para a gente quebrar um pouquinho esses equívocos, né? Não faz isso não, pede aula experimental não. Você vai conhecer o profissional, talvez seu filho não engaje de primeiro com aquele profissional, mas isso é uma questão mesmo que acontece com qualquer área, com qualquer profissão. Ou ele pode engajar muito e gostar bastante, porque na maioria das vezes, eu não digo 100%, porque não é, nada é exato, mas na maioria das vezes as crianças gostam muito dessa relação musical. E algumas têm um pouco mais de dificuldades, mas com o tempo elas passam a se relacionar melhor, né, com as estratégias que o musicoterapeuta vai criar para envolver seu filho na terapia, tá bom? Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.